Os sintomas começaram com 22 anos, com pequenos sangramentos ao evacuar. E na época eu cheguei aí em um proctologista, só que eu ignorei totalmente as orientações dele, justamente por falta de informação, porque eu não achava que uma jovem como eu poderia ser diagnosticada com câncer. Pessoal, hoje eu estou aqui com a Bia Suzuki no Congresso Brasileiro de Coloproctologia aqui em São Paulo e eu acho super importante estar fazendo esse conteúdo porque a Bia é a prova viva, né, Bia, de uma paciente que teve o diagnóstico de câncer do intestino ainda jovem, foi negligenciada alguns sintomas, mas graças a Deus ela conseguiu fazer o diagnóstico aos 25 e hoje aos 32 ela está aqui livre da doença para poder contar um pouco a história dela para vocês. Bia, conta um pouquinho dessa trajetória sua. E o que você orientaria para as pessoas que acabam tendo sintomas intestinais para poder realmente fazer a prevenção e acreditar nos seus sintomas? Oi, pessoal. Como o doutor disse, eu tive o diagnóstico aos 25, só que o sintoma começou com 22. Era só um sangramento quando o intestino prendia e, por ser só de vez em quando, eu fui ignorando. E aí, com 25, depois, com o tempo, foi surgindo outros sintomas, dor e inchaço abdominal, sensação de evacuação incompleta, perda de peso que eu associava aos meus bons hábitos, fadiga. Foi quando eu perdi a qualidade de vida que eu fui procurar investigar e compartilhar com o médico tudo que eu vinha ignorando. E fiz o exame de colonoscopia que eu tinha muito tabu, muita vergonha. Pavor, né? Nossa, e hoje em dia, o que eu levo de mensagem para todo mundo é: tem algum sintoma? Não ignore. Leva para o médico. Se o médico não valorizar a sua queixa, procure outro médico, mas não ignore. E Bia, um detalhe assim que eu queria que você falasse é sobre história familiar. Você tem história familiar? Nenhum. Então, pessoal, isso é uma coisa que muitos pacientes me perguntam. Ah, doutor, mas eu não tenho ninguém na família que teve câncer. Pessoal, 90% dos novos casos de câncer intestino, eles são relacionados a fatores externos e não genéticos. Tá? A maior parte são os nossos hábitos. Infelizmente, as pessoas estão tendo hábitos mais aí de alimentos industrializados, tem a questão do sedentarismo, tabagismo, uso de bebidas alcoólicas. Então, é muito relacionado a fator externo. Então, não deixe de prevenir, porque você não tem alguém na família que teve câncer. Né? Porque a Bia está falando que ela não teve ninguém que teve câncer na família e ela é uma paciente que teve o diagnóstico de câncer do intestino, né, Bia? Isso. Independente da idade, se tem caso da família, não fique ignorando, né? O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura, né? Total. O câncer de intestino é um câncer que ele é altamente prevenível, altamente curável, quando diagnosticado precocemente, para poder fazer o tratamento, às vezes, com colonoscopia, ou nos casos que passaram desse ponto da colono, através de uma cirurgia, mas muitas vezes nem precisando de quimioterapia, ou às vezes até uma bolsa de ostomia. Muitas pessoas têm esse medo de que operou o intestino tem que usar uma bolsa. A bolsa pode ser necessário em casos de complicações ou em casos de urgência, então nem sempre você operar o intestino é sinônimo de usar bolsa de ostomia. Eu fiquei 10 meses ostomizada e no início, claro, foi um choque, mas com rede de apoio, com o pessoal da estomaterapia me ajudando, ter também inspiração de outros ostomizados foi fundamental. Eu acho que essa parte do tratamento, eu sei que é um grande choque, a gente se vê sozinho, é muita novidade, muita informação ao mesmo tempo, mas contando com rede de apoio, seja de familiares ou amigos, de outros pacientes, e também tem uma boa relação médico e paciente. Eu acho que muita gente esquece de tirar dúvida e acaba ficando inseguro com se os próximos passos estão corretos, se o que está acontecendo comigo é o esperado. Então sempre leva a dúvida para o médico e tem essa boa relação, que isso consequentemente vai trazer segurança para vocês. Isso que você falou também, Bia, a questão da inspiração, né? Ser um exemplo. E você tanto é que eu fiz um vídeo sobre você, porque eu vi em você uma luz e uma esperança para as pessoas. Porque você é uma paciente jovem, que sempre de alto astral, se expôs a sua vida para que outras pessoas tivessem essa consciência, tivessem essa informação e pudessem fazer o diagnóstico e o tratamento do câncer. A gente tem que falar muito sobre câncer, sobre prevenção, porque isso vai ajudar as pessoas a ter um diagnóstico mais precocemente e vai salvar mais vidas. Tem um trabalho americano que demonstrou que em torno de 50 a 60 mil pacientes morreram de câncer em 2013, só que 50% deles sobreviveriam se tivesse feito uma colonoscopia. Então, assim, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que informar, prevenir e que você seja uma inspiração, que esse vídeo vá alcance muitas pessoas para que elas realmente tenham essa informação, passe para os seus pares, familiares, amigos e que a gente consiga lutar contra
câncer que é um câncer tão avançado no Brasil, né? O segundo mais comum em homem, segundo mais comum em mulher. A gente tem que debater sobre isso para poder ajudar as pessoas a se prevenirem e vencer o câncer de intestino. É isso, Bia? Isso, e coincidentemente, assim, uma curiosidade. Quando eu fui diagnosticada, a primeira coisa que eu fiz foi procurar na internet alguém com o mesmo diagnóstico e não encontrei ninguém. E isso fez falta, porque eu tive o amparo de pessoas de outros diagnósticos, mas não me sentia à vontade de falar abertamente sobre intestino, sobre Sim. bolsinha, elas não entendiam. Então, hoje em dia, poder falar sobre isso, criar essa comunidade, para mim é seguir assim um propósito. Tanto na prevenção, né? Falar de prevenção para mim é um ato de amor ao próximo, para que ele não passe pelo que eu passei, não ignore, e também aos pacientes e familiares que já receberam o diagnóstico. Você está aqui hoje por esse propósito, Sim. né? Deus te colocou esse obstáculo para passar, você venceu, mas para que você conseguisse ter energia para poder passar e alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas. Eu digo assim, que a gente não precisa ser médico para salvar vidas. O que você faz é algo que ajuda a salvar vidas, porque você leva informação, você leva muitas vezes uma resposta que estava ali interrogada e ninguém respondia, e você está com uma resposta pronta porque você está passando a sua história e está incentivando as pessoas realmente a procurarem ajuda. Isso é muito gratificante. Hoje te conhecer pessoalmente e saber da sua história um pouquinho mais, tá? Parabéns. Obrigada por me enxergar dessa forma. Acho que é isso.